Que bom nos reencontrarmos novamente. Que bom podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui caminhou conosco e nos sustentou em sua graça e em seu amor. Quero convidá-la a ler apenas um versículo do livro do profeta Isaías. Isaías 42, verso 14. Isaías, capítulo 42, verso 14. Diz assim: Eu fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Eu fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Esta frase tem indignado e assombrado o planeta nas últimas semanas. Estas foram as últimas palavras do cidadão George Floyd, afro-americano, brutalmente assassinado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos da América. Durante 6 minutos em que agonizou conscientemente, essas foram as suas últimas palavras. Eu não consigo respirar. Nos outros 2 minutos de desumana violência, ele já estava inconsciente. As palavras quase gemidas, as palavras quase inexprimíveis de Floyd foram amplificadas no mais inimaginável volume já concebido. Ecoou em alto e bom som de Minneapolis para todos os cantos do planeta e foi emprestada às mais variadas e angustiantes situações de asfixias existenciais. Eu não consigo respirar. Esta frase extrapolou o movimento Vidas Pretas Importam. Cumpre-nos destacar tratar-se de um movimento legítimo no centro das suas reivindicações contra o racismo estrutural, cultural e de toda a ordem. Pode até ser discutível em outras bandeiras levantadas, mas é um movimento legítimo, porque vidas pretas realmente importam. O desespero de George Floyd encontra plena consonância e plena ressonância na agonia de milhões de homens, na agonia de milhões de mulheres no planeta e no Brasil, muito especialmente. Pessoas que precisam receber tratamento e uma unidade de terapia intensiva por conta dessa pandemia e não conseguem atendimento por falta de leitos, insumos, profissionais, etc. Precisa ter alguém que grite por eles. Essas pessoas estão agonizando por dias, estão contando as dolorosas horas pelas quais vem a vida se esvaindo em respirações cada vez mais dramáticas, mais exasperadas, até não terem mais forças para puxar o ar. E muitos desses, seguramente, repetiram essas mesmas últimas palavras de Floyd. Eu não consigo respirar. Em sua grande maioria, são vítimas do mesmo mal que acometeu o americano Floyd. São vítimas da marginalização institucionalizada. São vítimas do descaso público. São vítimas da inércia da elite e, não raras vezes, do ensurdecedor silêncio de homens bons. São vidas relegadas nos amontoados urbanos desumanos das favelas sem saneamento, sem atenção primária da saúde, sem educação, sem lazer, sem cultura e ainda tendo que conviver e sobreviver à violência endêmica. Sem diminuir, sem esvaziar em nada a fala da vítima de Minneapolis, também anda difícil de respirar o ar tóxico da política de maneira acentuada aqui no Brasil. É asfixiante a completa incapacidade dos nossos gestores maiores em meio a essa crise sanitária de administrar para o bem público. De deixar de lado as diferenças ideológicas, se é que elas existem de fato. De deixar de lado os diferentes interesses,
Todos os nossos gestores estão cada vez mais defendendo os seus próprios interesses, do presidente ao mais insignificante dos homens que estão no poder. Em vez disso, como personagens de cortiço ou de lavanderias à beira do rio de muitos contos, romances e do imaginário brasileiro, eles encontram tempo para trocar farpas, eles encontram tempo para insultos, eles encontram tempo para insinuações pelas redes sociais, ficam à cata dos deslizes alheios como hienas esfaimadas, porque depois querem jogar aos quatro ventos na esperança de obter alguma vantagem à desgraça do alheio. Enquanto a temperatura da fogueira das vaidades sobe a cada minuto, também a cada minuto morrem inúmeros homens e mulheres sem muita maquiagem, agregando cada vez mais o maior número de consumidos por uma outra fogueira, que é a fogueira do descaso. Porque a cada dia está morrendo no Brasil 1.440 pessoas. A cada minuto morre um brasileiro em decorrência da pandemia do Covid-19 e do letal vírus do descaso das autoridades públicas. Também anda muito difícil respirar o ar poluído do ambiente evangélico de maneira especial, porque este ambiente se tornou numa terra de ninguém nas redes sociais. Nas redes sociais, o ambiente chamado evangélico, o amor fraternal, o respeito pela integridade moral, o acolhimento das diferenças em Cristo e o direito de discordar em coisas que orbitam em torno da fé simplesmente inexistem. Dizem-se evangélicos, mas atacam-se e atacam os outros com uma feroz brutalidade. Eu fico surpreso, inclusive, com a idolatria. Sim, um verdadeiro culto à personalidade e ao personagem que muitos evangélicos estão prestando de maneira crítica, confundindo e misturando plataformas políticas com o reino de Deus. Na verdade, essa tentação parece nos acompanhar. Já estava prevista no Apocalipse e nos seguiu passando pelo constantianismo, pelo Sacro Império Romano Germânico, pelas lutas intestinais dos puritanos, pelo movimento missionário colonialista e tantos outros movimentos que aconteceram ao longo da nossa história do meio evangélico. Porque sempre há quem confunda agendas humanas e interesseiras com a agenda do reino de Deus. E essa confusão é tamanha que alguns chegam a pensar que alguns personagens se tornaram deuses. Mas também me surpreendo com os opositores de ocasião. Opositores de última hora que já vestiram as mais antagônicas cores desse estranho espectro político brasileiro. Eu me assusto com os passionalismos irracionais que se deixam levar por discursos inflamados e não atentam muitas vezes para as verdadeiras pautas que estão em jogo. Pautas estas, dentre as quais muitas delas são impossíveis e irreconciliáveis com o Evangelho. Mas o mais sufocante é o linguajar pesado, é o linguajar ferino, o linguajar desrespeitoso, chocoso, numa palavra, e profundamente inapropriada aos santos. E o que falar das manipulações da grande imprensa, mas também das terríveis fake news? É difícil não perder o fôlego. É difícil não deixar de respirar. Quando você estiver para levantar bandeiras, quando você estiver para defender, pronto para defender posições, e eu diria que engajar é preciso, porque sem engajamento não há testemunho. Lembre-se de um outro homem que morreu também de asfixia, porque morreu sem conseguir respirar. O ambiente em que ele viveu era humanamente irrespirável. O ambiente em que ele viveu era opressor. O ambiente em que ele viveu era violento, ditatorial. Era um ambiente sem liberdades. Era um ambiente com pobreza e que tinha enfermidades expostas à luz do dia. O mau cheiro, o mal
e o cheiro nauseabundos eram insuportáveis. Entretanto, ele sempre falou com amor, ensinou com brandura. Ele discordou com respeito, condenou sim os erros, mas os condenou para corrigir. Anunciou a esperança, tocou nas vidas das pessoas, inclusive tocou na vida de seus algozes para os abençoar. No fim, já quase sem forças para respirar, ele deu alento e salvação para um odioso ladrão e, em seu último suspiro, ele disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Da mesma forma, é importante que nos lembremos que o Deus dos filósofos é como a Ananke grega. Para aqueles que não sabem, Ananke era a antiga deusa primordial da inevitabilidade, mãe das moiras e personificação do destino, da necessidade, do inalterável. Por isso, o Deus dos filósofos é como Ananke grega. É um Deus desconhecido, é um Deus indiferente para o homem, é um Deus que pensa, mas não tem palavras, é um Deus que é consciente de si mesmo, mas esquece-se do mundo. O Deus de Israel não. O Deus de Israel, pelo contrário, é um Deus que ama, é um Deus conhecido pelo homem que se ocupa do homem. O Deus de Israel e o Deus dos cristãos. Ele não só governa o mundo com a majestade de seu poder e de sua sabedoria, mas ele reage intimamente aos eventos da história. Ele não julga as ações dos homens com impassibilidade e distância. Seu julgamento está impregnado pela atitude daquele ao qual essas ações lhe interessam íntima e profundamente. Deus não se mantém fora do raio do sofrimento, fora do raio da dor humana. Ele é pessoalmente envolvido. Ele é até mesmo influenciado pela conduta e pelo destino do homem. Foi por isso que Isaías usou palavras tão fortes para se referir ao sentimento de amor que Deus tem pela humanidade. E ele o faz no momento em que o seu povo lhe tinha virado as costas. Mas ele diz que Deus sente-se na seguinte condição: eu fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Esse é o Deus dos cristãos. Um Deus que se importa com o sofrimento, um Deus que se importa com a dor dos que padecem, um Deus que se importa com aqueles que não conseguem respirar. É por isso que os verdadeiros discípulos de Cristo sabem valorizar um suspiro. Os verdadeiros discípulos de Cristo se importam com cada dor, se deixam sensibilizar com cada lágrima, se indignam com cada injustiça. É por isso que os verdadeiros discípulos de Cristo sabem quanta exasperação há numa asfixia, mas também que a revolta, a rebeldia e o ódio não são o melhor caminho, desde que não tirem os olhos da cruz. Que Deus os abençoe e que Deus nos ensine a olhar o mundo com os olhos de um Deus que ama e que geme por todos aqueles que sofrem. Amém.